Amém, irmãos? Graça e paz a todos. Amém? Eu quero hoje trazer um entendimento acerca da nossa vida como cristão, como pai de família, como ser humano nessa terra, né? Ao qual o Senhor nos chamou para caminhar até a vinda dEle. Mas para que eu possa entrar na palavra, eu preciso trazer algumas coisas acerca da comunidade de fé. A que você está, a que você já participou um dia, para que a gente possa entender o que Deus fez nas nossas vidas, para que a gente possa compreender pela palavra aonde eu estou. A gente vai ler textos aqui, irmãos, e eu peço para você olhar para a tua vida e olhar na palavra e ver se você está igual o que está escrito. Porque se você lê a palavra e a palavra não condiz com os teus rudimentos, com as tuas caminhadas, com os teus pensamentos, alguma coisa está de errada. E com certeza não é a palavra do Senhor. Toda vez que eu leio um texto, toda vez que eu me pego para ler alguma coisa na Bíblia, eu não tenho como não fazer esse espelho. Se eu estou lendo um texto e aquele espelho não tem a minha imagem, tem alguma coisa errada. Se eu leio a palavra e não condiz com a minha vida, tem alguma coisa errada. E glória a Deus que muitas das vezes eu olho e não tem. Aí o que eu faço? Eu olho, me arrependo, me conserto e ando do jeito que está escrito. Para isso que serve a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É ela que clareia o caminho ao qual eu vou andar. Amém? Vamos lá então. Nos primeiros meses, dias, anos, vou falar dessa comunidade de fé, de repente você vai falar assim, não, pastor, eu já passei por isso. Também passou, porque tudo que está escrito aqui que o Espírito Santo me trouxe à memória, para que eu pudesse falar, nós já vivemos e estamos vivendo. Aí fala assim, nos primeiros anos, fala assim que Deus falou, tá? Não é porque está escrito aqui pela palavra, amém? Mas se Deus falou, eu creio que é a palavra do Senhor. Nos primeiros anos, nossa caminhada como comunidade de fé, Deus nos restaurou. Nos restaurou pela exortação da palavra que foi ministrada aos nossos corações, por tudo aquilo que foi pregado por duras palavras. Só nós sabemos o quão duro foi a palavra de restauração que Deus nos trouxe nesse lugar. Podia ter ficado sem ela. Se eu tivesse na primeira, eu vou chamar, Gustavo, da primeira chamada. Se eu tivesse ficado na primeira chamada certinho, eu não tinha segunda aula, né? Mas como eu não fiquei certinho na primeira, tive que passar pela segunda. E a segunda foi dolorosa, Érico. Voltar para os caminhos do Senhor da maneira certa e correta, para ser restaurado daquilo que um dia eu não deveria ter saído, não é fácil. Vai ter muito trabalho, vai ter muito esforço. Só quem restaurou alguma casa, ou restaurou alguma coisa, sabe o trabalho que dá para deixar aquilo no estado original. Você pode pegar um carro antigo, restaurar ele e deixar ele como original. Vai dar trabalho. Queria ficar um pouquinho mais fácil? Eu pego o carro antigo e deixo ele mais moderno. Vai ficar mais fácil. Mas está original? Não está. Com Deus não tem esse negócio de deixar mais moderno. Não dá para deixar church igual o apóstolo Alan falou. Com o Senhor ou restaura como tem que ser restaurado, ou restaura como tem que ser restaurado. Tem que estar tudo no original. Tudo no original, Gustavo. Não tem como. E passamos por isso nessa igreja. Por duras repreensões, por duras palavras, ao ponto de alguns não aguentarem.
saíram, foram embora. Faltava tão pouco para alguns, mas não suportaram. E a culpa era de quem? Do Espírito Santo? Não era, irmãos. Era só suportar um pouquinho. Você vê que interessante? O Espírito Santo me trouxe a memória de um texto. E quando eu prestei atenção no texto, quando Jesus trouxe um discurso para os seus discípulos e foram um monte deles embora. Ficaram só os 12. Você já parou para ler o que estava escrito ali, irmãos? O duro discurso que Cristo fez com os discípulos? Já parou para prestar atenção, Alan? O discurso, a base do discurso: eu sou o pão dos céus. Aquele que comer de mim, aquele que comer minha carne. Olha o discurso que fez o monte ir embora, Alan. Você imagina se esse povo estivesse aqui? Eu acho que nem os 12 ficavam. Nem os 12 iam aguentar. Porque Jesus, quando discursou e falou que ele era o pão do céu, foi o monte embora. Está lá em João 6. Não suportou a revelação de quem Cristo era para nós. E isso aponta para nós uma coisa, que nós estamos maduros, sim. Nós estamos, sim. Uma palavra dessa, que Jesus era o pão do céu, não ia tirar a gente da igreja. E glória a Deus por isso. E Deus nos restaurou, pela palavra da exortação, nos trouxe o entendimento. E nessa questão de restauração, o que ele fez? Ele nos trouxe para o plano original. Qual que é o plano original da minha vida, da tua vida? Adorar o Senhor. Você pode procurar o que você quiser na Bíblia. E tem muita coisa para estudar e entender. Mas o plano da criação é que eu e você possa adorar o Senhor. Em tudo que fazemos ou pensamos, coisa difícil de fazer. Eu não estou aqui falando como quem já alcançou ou faz isso toda hora, mas sim como aquele que escutou a exortação do Senhor. Temos que andar para adorar o Senhor, porque há uma obra que foi feita na cruz, e isso foi nos entregue, a restauração, pela obra de Cristo na cruz. Ele morreu por mim e por você, para que eu fosse restaurado. E aí quase que é aquele texto de Paulo. Paulo fala assim: crucificaria eu Cristo de novo? Quase que a gente fez isso. A gente não crucificou, mas nas pregações que nós tivemos aqui para restauração, eu posso afirmar que a gente crucificou, porque teve que pregar tudo de novo, teve que restaurar de novo, trazer a essência de quem é Cristo na minha vida, na tua vida, trazer a essência da adoração, da obra da cruz, da redenção da minha vida, da tua vida. Coloca lá em Efésios 2. Efésios 2 vai resumir para a gente o que foi o tempo de restauração nessa casa. Pode ler do 2:1 até o final. E ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo
e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente éreis gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porquanto Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só e, derrubando o muro da separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e, da mesma forma, para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular deste alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aleluia. Foi assim que aconteceu com você? Assim aconteceu comigo. E aí você tem que fazer esse relatório. Porque a minha queda na casa de Deus, porque eu não caí lá fora. A minha queda aqui dentro foi que essa obra da cruz, essa obra maravilhosa, tudo isso que Ele fez comigo na minha vida, teve uma hora que eu achei que eu podia pelo meu braço. E aí eu comecei a edificar com o meu braço. E fui edificando com o meu braço, com o meu braço, com o meu braço, com o meu braço da minha força. E eu edifiquei o quê? Sobre o quê? Sobre a areia. O meu problema, de repente pode ser o seu, é você esquecer dessa obra que quem fez e aonde você vai edificar, que é em Cristo. E não é você que edifica, mas é sim Cristo que edifica você nele. Tudo que você tem que colocar nele, é o braço dele que me faz viver, é a força dele, é a obra dele, é a obra de quem? Da cruz. Não é pela minha força, é pela minha obra. Eu entendo perfeitamente que se eu não tiver obras, a minha fé é morta também. Mas se eu tenho as minhas obras junto com estas obras, eu estou colocando no lugar certo. Mas toda vez que eu deixei a obra da cruz, deixei a obra do Espírito Santo, deixei a obra da graça na minha vida, e coloco a minha força, eu edifico minha casa sobre areia. Aí vem a tempestade, derruba. Vem os ventos, sopra, derruba. Nós somos restaurados.
Voltamos ao nosso estado. Qual que é o estado? Gustavo sempre falou sobre isso. Não é pelo teu braço. Ele não fala assim, mas eu vou falar assim, é o que eu entendo. Não é pela tua força, é pela do Espírito. Toda vez que eu coloco meu braço na frente, dá errado. Está aqui minha família que não me deixa mentir. Pode sentar ali com eles. Toda vez que eu me coloco à frente, as coisas não são boas. E eu já sei disso. E eu já sei, tenho com plena consciência. Mas estou na prática agora de sair da frente. Porque eu já entendo. Eu já sei. Você passou por essa restauração. Eu passei por essa restauração. Temos que fazer, sabe o que esses dias, irmãos? Fazer força para continuar nela. Porque isso não para. Você quer a notícia boa? Não para. Restauração não para. Você tem que manter restaurado. Você tem que manter limpo. Você tem que manter ajustado. Você pode restaurar agora e vir e falar, restaurou e como é que está lindo. Aí começa a andar em caminhos ruins, de qualquer jeito. Daqui a pouco está tudo sujo, quebrado, tem que restaurar de novo. Porque você quis andar do seu jeito. Quis andar com o seu jeito. Com o jeito da sua mente, do jeito do teu braço, do seu coração, do seu entendimento. Isso é perigoso. Aí vamos lá. Aí andou mais um pouquinho. Quem suportou essa restauração? Quem perseverou nela? Deus trouxe um outro tempo para nós. Aí Ele trouxe um tempo de restituição. Aí Ele trouxe para nós um tempo de restituição, e esse tempo de restituição foi um tempo de avanço. Para e pensa. Como assim? Entramos num tempo de avanço. E esse avanço foi o quê? Restituindo as orações, os jejuns, a leitura na palavra, a devoção, o partir do pão, a comunhão. E foi restaurando. Foi restaurando, agora foi nos dando essa restituição. Restituiu. E nós fomos crescendo. Restaura, depois restitui. Porque não tem como você ser restituído se não está restaurado. Porque se você dá alguma coisa na mão de quem não está alinhado, o que vai acontecer? Vai se perder. Aí sabe o que vai fazer, Gustavo? Oração na mão de menino. Senhor, mata aquele fulano lá porque ele pisou no meu pé. Acaba com ele porque ele riu. A gente vai fazer que nem o profeta Eliseu. Senhor, manda as ursas aí. Porque os meninos zombaram da careca dele. Não tem nada contra os carecas, viu? Pelo amor de Deus. Mas é assim, oração de menino. Mas não que ele fosse, tá? Estou dando só exemplo. Dá um jejum na mão do menino. Vai falar para todo mundo que está jejuando. Vai expor, vai ficar com cara feia, vai ficar birrento, vai ficar bravo, vai falar que é do jejum. Não tem como restituir nada se você não está restaurado. Aí Deus nos trouxe um tempo de restituição. Vamos ler onde está escrito? Vamos lá, Joel. Olha, você percebeu as palavras se cumprindo em nossas vidas? Vamos ler Joel então. Joel 2, do 12 em diante, até o 32. Do 12 ao 32. Contudo, agora diz Yahvé: convertei-vos a mim de todo o vosso coração com jejum, lamento e pranto.
Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Yahvé, vosso Elohim, Deus. Portanto, ele é tardio em irar-se, magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. É possível que ele volte atrás e se arrependa, e ao passar ainda permita uma bênção sobre vós. Assim podereis fazer ofertas de cereais e apresentar libações ao vosso Yahvé, o vosso Elohim Deus. Tocai, pois, o chofar, a trombeta em Sião, determinai em um jejum geral, convocai uma assembleia solene, reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os vossos anciãos e líderes do povo, reuni todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças que ainda mamam no peito. Saia o noivo e a noiva, isto é, os recém-casados dos seus aposentos nupciais, que os sacerdotes que ministram diante Yahvé pranteiem entre o pórtico do templo e o altar, orando nestes termos: ó Yahvé, poupa o teu povo e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações que se escarneçam dele. Porque se haveria de questionar entre os pagãos, onde está o Deus deles? Então Yahvé, o Senhor, demonstrou o seu zelo por sua terra e teve misericórdia do seu povo. Eis que Yahvé manifestou a sua resposta, anunciando ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite, em generosa quantidade, a fim de satisfazer plenamente a todas as pessoas do meu povo. Nunca mais farei de vós objeto de vexame e zombaria entre as nações e os pagãos. Conduzirei o invasor que vem do norte para longe de vós, e o lançarei numa terra ainda deserta. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no Mar Morto oriental, e os que vêm atrás cairão todos no Mar Mediterrâneo ocidental. Então acontecerá que a incontável multidão dos mortos apodrecerá e o mau cheiro se espalhará e será sentido desde muito distante. Sim, Deus tem feito obras magníficas. Ó terra, não temas, regozija-te e alegra-te, porque Yahvé, o Senhor, tem realizado obras grandiosas. E vós também, ó animais silvestres, pois as pastagens já estão ficando viçosas, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos em Yahvé, vosso Elohim, Deus, porque ele faz descer as boas chuvas de outono com generosidade e justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono e as primeiras e as últimas, como costumava dizer. As eiras ficarão cheias de trigo para bater, vossos tonéis transbordarão do melhor vinho novo e do mais puro azeite. Haverei de vos restituir os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor, pelo cortador, meu grande exército que mandei contra vós para castigar-vos. Então comereis à vontade até vos fartardes, e louvareis o nome de Yahvé, vosso Elohim, Deus, que realizou maravilhas em vosso benefício. Jamais o meu povo será humilhado, e vós todos sabereis que eu estou convosco, ó Israel. E eis que eu sou Yahvé, o Senhor, o teu Elohim, Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Então, depois destes eventos, derramarei do meu espírito, Ruach, espírito, sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito naqueles dias, e farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra: sangue,
fogo e grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, pois de acordo com a promessa do Eterno, no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem Yahvé, o Senhor, chamar. Aleluias. Você vê como é que Deus fez comigo, com você, e faz ainda, está fazendo. Você consegue enxergar, olhar esse texto aqui, enxergar a sua vida nele? Você consegue olhar esse texto e enxergar essa casa nele? Você consegue enxergar, olhar para isso daqui que está escrito, e ver tudo que Deus fez na minha vida, na tua vida? Aí eu falo de novo, como diz o apóstolo João, temos que pôr força nisso, para não sair. Mas sabe o que é o problema? Muitas das coisas que ele restituiu aqui, vocês vão comer à vontade, vocês vão se fartar, haverá vinho, haverá trigo. E muitos de nós temos caído nesse engano. E qual é o engano? De ter muito, de estar sobrando. Mas tem que tomar cuidado para você não receber essa dádiva do Senhor, essa graça do Senhor, dessa restituição, e você achar que está tudo certinho agora. Você achar que você pode fazer o que você quer, o que você não quer. Esse que é o perigo. Você vê a parábola do filho pródigo, como é que foi? Ele chegou para o pai e falou: pai, me dá a minha herança. Pegou a herança, com o consentimento do pai, porque o pai dele falou assim, o pai, olha lá o texto, é uma parábola, tudo bem, mas vamos aplicar ela literalmente, como está escrito. Ele não brigou com o pai e o pai toma o que é teu e vai embora. Não foi assim. O pai deu. Aqui o pai deu, Alan? Nesse texto? Ele deu? Deu. Restituiu? Restituiu. Aquele moço saiu com restituição, com o dinheiro que era dele. Saiu e foi para o mundo. Pegou aquilo que o pai juntou, aquilo que o pai tinha ali para os 2 filhos, para a família, e saiu. E a palavra fala que ele gastou com as prostitutas. Tome cuidado para você não gastar o teu pão com as prostitutas. E quando fala prostitutas, não é só no sentido que você está pensando aí. Qualquer ídolo que você levantar é prostituição. Se você levantar um carro e começar a gastar tudo nele, é o teu ídolo, prostituição. Tudo aquilo que você idolatra e põe seu esforço é prostituição. Ao ponto desse rapaz acabar com tudo. E vamos lá de novo, ele não saiu da casa dele com dinheiro, amaldiçoado pelo pai. O pai deu a herança. Sabe o que eu entendo, pastor Luzia? Aquele rapaz lá, sabe o que ele tinha que ter acertado? Como aquela outra parábola. Que um recebeu 1 talento, o outro recebeu 2, o outro recebeu... Se ele tivesse pego aquele dinheiro, saído para fora e feito alguma coisa útil e voltado, aqui pai, aquele que o senhor, a herança, está aqui, ó, toma, e agora tenho esse daqui ainda. Mas não. Achou que podia andar sozinho? Achou que estava tudo certinho? Agora não está faltando mais nada? Agora eu tenho muito no meu celeiro? Abre os armários, está cheio de comida. Abre lá na conta do banco, tem dinheiro. E começa a gastar com as prostitutas. Não podemos cair nesse erro. Não cesse essa chuva sobre a tua cabeça. Vamos continuar lendo. Aí Deus veio, aqueles que conseguiram permanecer, perseverar. Deus trouxe uma nova estação para nós.
a do renovo. E de repente, irmão, você pode estar falando assim, mas não está muito nessa sequência. Mas você pode ver que as 3 se cumprem de uma maneira só. Daqui a pouco você junta todas elas. E para nós, como esta casa, eu até escrevi ali, eu posso afirmar, esses restituição, restauração, restituição e renovo, a gente pode usar isso como pilar, para que a gente possa andar sempre neles, sempre nele. Você vai ver que você vai encaixar a sua vida cristã nos 3, e se você estiver fora de algum deles, alguma coisa está de errado, e não é com Cristo. Alguma coisa está de errado, e não é com o seu pastor. Por isso que nós convidamos e falamos, leia a palavra. Irmãos, eu tenho dificuldade demais para ler um texto. Mas eu leio 10 vezes, 15 vezes, mas eu leio. Até entender, até compreender. Não é vergonhoso para ninguém. Vergonhoso eu estar fora do contexto daquilo que Deus fez na minha vida. Aí ele trouxe um tempo de renovo, nos conduziu para um novo avivamento. Não foi assim? Renovo é um avivamento, irmãos. Renova, aviva, muda, traz vida àquilo que estava morto. Aí trouxe vida aos casamentos. Casamentos que estavam mortos, já não estão. Trouxe vida às alianças. Quantas alianças quebradas. E foi ali voltando de novo, avivando de novo. E a principal avivada aqui foi nós com Cristo. É a principal. As outras a gente vai alinhando ainda mais. Mas essa com Cristo foi a principal. Renovou os ministérios. Renovou os sonhos. As profecias. Quantos de vocês aí, como o meu mesmo, falaram assim, isso não vai acontecer mais não. E de repente Deus coloca um fogo dentro de você e fala, você fica lá de novo. Que fala assim, vai acontecer sim, porque Deus avivou de novo. Aquele sonho que você tinha, de comprar uma casa, porque Deus falou que ia te dar, e você fala assim, isso nunca vai acontecer. E de repente está lá de novo o sonho. Você acha que isso é o que, irmãos? É seu pensamento positivo? Você acha porque você vê o outro comprando, você vai lá e compra também? Não é, isso é avivamento. Deixa de ser criança. Para de ver televisão. Shakespeare, sei lá o quê. Histórias, 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 não é história. Aquilo que aviva dentro de você, porque Deus avivou. Aquilo que estava morto, Ele avivou. Por isso que você está sonhando de novo. E é um tempo que nós estamos vivendo. Nós não podemos sair desse tempo. Não podemos. E eu vou falar de novo, temos que pôr força para ficar nesse avivamento. Temos que ficar. Até que aconteça, até que venha. Vamos ler Efésios 5. A gente vai ler do 1. Vai tomar um pouco de tempo, mas eu preciso ler. Eu preciso que o Alan leia para a gente. Efésios 5 do 1, depois vamos ler Efésios 6 inteiro também. É o 5 e 6. Aleluia. Portanto, sede meus imitadores. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade
sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Portanto, podeis estar bem certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Portanto, estais atento para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vós respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e cuida dele, assim como Cristo zela pela igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão em uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo. E esposa, trate o marido com todo respeito. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Quanto a vós outros, escravos, obedecei aos vossos senhores terrenos, com todo respeito e temor e com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens,
certos de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com os vossos servos. Abandonai as ameaças, pois tendes conhecimento que o mesmo Senhor deles é vosso Senhor também, que está no céu e não faz diferença entre pessoas. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por este motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau e, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que, destemidamente, possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, ou seja, ousado para falar, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. Foi com esse objetivo que eu vou-lo enviei, para que saibais da nossa situação, e para que ele vos console o coração. A paz esteja com os irmãos, bem como o amor com fé, da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor sincero e incorruptível. Aleluias. Você consegue perceber? Se você conseguisse andar em cima desses 3 textos que nós lemos, você não erraria nunca? Tem instrução para tudo aqui. Tudo que Deus fez na minha vida, na tua vida, esses 3 textos que nós lemos resume. Resumiu. E eu não preciso nem pregar o que está escrito. Eu fico lendo ali, já fico maravilhado. E já é claro o texto. O texto se explica. O texto não necessita de pregação. Mas qual que é a pregação em cima do texto? Põe força, para que você possa andar em cima dele. Põe força para que você possa continuar andando em cima dele, se você já anda. E aí, por que a gente leu isso primeiro? Introdução. Por que introdução? Porque temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, ou que traz esperança. E tudo isso é Cristo na minha e na tua vida. Só que depois de domingo passado, acendeu uma luz muito forte no nosso coração. Porque para alguns a palavra de domingo, por mais que foi uma bênção e aponta por bênção, ela me colocou muito temor no meu coração. E não só no meu, mas como de muitos irmãos aqui na igreja. Porque eu não sei você, mas eu me achei culpado ali no texto. Porque quando Deus falou que ia cessar a chuva que caía sobre um, eu vou trazer como um, tá?
ia colocar na vida do outro, e Deus foi usando a boca de quem estava ministrando e foi dando os pontos de erro, eu me achei errado ali, na murmuração. A hora que o pastor falou murmuração, eu falei, puxa, tô pego. Até então estava bonito, Alan. Até então estava lá com a chuva caindo na minha cabeça. Na hora que ele falou murmuração, você lembra que você falou murmuração? O Espírito trouxe murmuração. Aí eu me peguei, murmurando, reclamando. Por quê? Porque muitos anos se estenderam algumas coisas na minha vida, e eu, por não conseguir resolver, porque eu estava resolvendo no meu braço, edificando na areia, eu comecei a murmurar. E aí eu me vi no juízo. Me vi no juízo. E aquela palavra ardeu no meu coração. Essa palavra arde no coração. Se você pegou ela na parte boa só, eu vou te dar um alerta hoje. Pega a outra parte. Irmãos, a gente tem uma empresa bem sucedida, graças a Deus. Mas essa empresa já quebrou sem a gente fechar ela umas 4 ou 5 vezes. Foi, mano? Umas 4 ou 5 vezes nós quebramos, sem fechar ela. E um dia eu estava ali com um rapaz que construiu para nós, o Robson, o irmão Robson, muitos conhecem, da Dicom. E ele estava ali no muro, a gente estava começando a construir ele ali no muro. E aí ele estava ali conversando comigo. Aí chegou o homem de Deus, a gente começou a falar com ele, estava evangelizando ele na época. E eu falei para o Robson assim, Robson, não deixa acabar. Não deixa ir para o fundo do poço. Porque eu sabia da vida dele, como ele estava vivendo. A dificuldade que ele estava passando, como empresa. E eu falei, não deixa chegar no fundo do poço. Você não precisa chegar no fundo do poço para você se render. Não seja teimoso como eu fui um dia. Não chegue no fundo do poço. E naquele dia ele deu ouvidos ao que a gente falou. Aí o homem de Deus já chegou e já falou assim, ó, se você se render a mim e a minha palavra, nunca vai te faltar serviço. Conversa com o Robson. Talvez ele nem lembre disso. Mas eu lembro. Porque eu estava dando exemplo da minha vida. Eu falei, não deixa chegar no fundo do poço. E quantas vezes eu cheguei no fundo do poço para aprender? Para poder falar para você aqui hoje. Não deixa chegar no fundo do poço. Cuidado para você não pegar a herança e gastar lá fora. Porque do jeito que você constrói uma bênção, você desconstrói ela, tá? E o tempo demora do mesmo jeito. Aquele rapaz não saiu e pegou lá 2 milhões do bolso do pai, não sei quanto foi, e gastou com a prostituta num dia só. Levou-se um tempo. E parecia que estava tudo bem. Tudo normal. Como é que foi com Eva? Não, se você comer desse fruto, você vai ser que nem a Deus. Seus olhos vão se abrir. Olha o engano. Não, mas ele falou que se a gente comer, a gente vai morrer. Vai nada. Morreu? Na hora? Comeu. Morreu, Alan. Para de olhar para a vida de quem está pecando e não está morrendo. Porque muitas das vezes você tem base. Eu ia falar uma besteira, eu não vou. Você tem base das coisas erradas que dão certo na vida dos outros. Porque não morreu ainda. Mas morre. Para de olhar para a vida do teu irmão que está fazendo coisa errada, achando que a morte não vem. Essa mulher comeu do fruto que não era para ter comido, deu para o marido comeu, não era para ter comido. O que aconteceu com a família? Depois, foi uma bênção os filhos? Já teve um assassinato na família. Um já matou o outro. Olha lá no texto e vê quantos que estão escritos lá como bênção dos filhos. Não foi assim na vida de Davi? Ele tinha um exemplo de Eva, não tinha? Aconteceu do mesmo jeito, irmãos. Fez o que não era para fazer. O que aconteceu com a família dele?
para de olhar para aqueles que estão errando e você acha que está dando certo. Eles estão construindo. E uma hora, cai. Porque a palavra fala que o ímpio hoje ele existe, amanhã ele não existe mais. Toda obra de impiedade que eu faço e você faz, uma hora ela cessa. E aí, depois desse texto, desse domingo, eu fiquei muito incomodado com o que estava acontecendo. Chegou na segunda tarde, à tardezinha, troquei 2 palavras com o pastor Alan, não dormi à noite, acordei mal, passei o dia mal. E alguns dos sacerdotes dessa casa aqui, Deus já deu nome de pessoas, ao ponto dessa pessoa querer, quase que ele rasgou o tratado que ele fez com Deus, de tão triste que ele ficou, de tão angustiado, depressivo, porque Deus deu nome de pessoas. E aí eu falei com Alan, eu falei assim, Alan, eu quero ser achado nesse lugar, eu quero que essa igreja seja achada nesse lugar, como o profeta Jonas, que ele ia, profetizava, e o povo se arrependia e nada cumpria. Eu prefiro eu ficar lá debaixo da videira, ela fala, mas Senhor, você mandou me chamar, foi lá, eu passei por tudo isso, o Senhor não fez nada? E um povo salvo. Eu prefiro ser um profeta Jonas, do que ser outro tipo de profeta. Porque se a gente for outro tipo de profeta, sabe o que vai acontecer, Érica? Aponta que ninguém se arrependeu. Aponta que o juízo que Deus falou que ia fazer, teve que fazer. A gente não leu lá em Joel, falando que Deus é misericordioso, compassivo, longânimo? A gente leu. Ezequiel, lá está em Joel, o 12 e o 13, fala sobre isso. O que o povo fez? Se arrependeu. Até os animais se arrependeram. O que aconteceu lá com Nínives? Todo mundo entrou no jejum também. Até os animais. Deus falou, fez? Não fez. Abra sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel 33. A gente vai ler o 30, 31, 32, 33. Quanto a ti, ó filho do homem, teus paisanos estão comentando sobre a tua pessoa perto dos muros e junto às portas das casas. Faz favor. Ali paisanos é compatriotas. Pode ler filhos também, irmãos. Vai lá, muda para irmãos. Vou mudar para irmãos. Quanto a ti, ó filho do homem, teus irmãos estão comentando sobre a tua pessoa perto dos muros e junto às portas das casas, dizendo uns aos outros, vinde, ouvir a mensagem que vem da parte do Senhor. O meu povo vem a ti, como costuma fazer, e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Com a boca eles chegam a expressar louvor e devoção, mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro. Estão ávidos por ganhos injustos. Para este povo, o profeta se assemelha a um poeta, um cantor romântico, que entoa cânticos de amor com bela voz e toca seu instrumento musical virtuosamente. Porquanto eles ouvem as tuas palavras, mas de fato não as colocam em prática em suas próprias vidas. Assim, quando tudo isso acontecer, e em verdade breve estará ocorrendo, todo esse povo compreenderá que um verdadeiro profeta de Deus esteve pregando entre eles. Solta aí, volta para mim no 32, por favor. Quando eu li esse texto, aí eu pensei numa coisa. Sabe o que pode acontecer comigo, pastor André? Pelas duras repreensões,
Porque Ezequiel, você que conhece o contexto desse profeta, ele vivia numa casa rebelde. E as palavras de Ezequiel não eram palavras boas, não eram profecias boas, eram profecias pesadas. Tanto que Deus falou para ele: fica tranquilo, porque eu vou endurecer o seu rosto mais do que o rosto desse povo. Eu vou fazer você ficar mais duro do que eles. E veio uma palavra forte. Mas sabe o que eu entendi? De tanta gente ser repreendido com força, chega uma hora que a gente acha que o profeta está com apoio. Você consegue, lê para mim de novo, velho. Você consegue entender isso daí? Como é que a gente está olhando o profeta da casa? Como é que a gente está olhando? Perdão. Para este povo, o profeta se assemelha a um poeta ou cantor romântico que entoa cânticos de amor com bela voz e toca o seu instrumento musical virtuosamente, porquanto eles ouvem as tuas palavras, mas, de fato, não as colocam em prática em suas próprias vidas. Você consegue entender a gravidade desse texto? A gravidade disso? Quando você escuta uma voz profética, quando você vê um homem de Deus se esforçando para falar algo. Irmãos, quem me conhece aqui, eu não tenho problema de trazer uma ministração, porque quando Deus me chamou, Ele falou assim: filho, abra a boca de que eu encherei. Não temas, não diga que é uma criança, abra a tua boca e eu encherei. Quantas vezes eu subi nesse altar aqui sem ter uma palavra, e chegar aqui Deus encher minha boca? Eu não tenho problema. Mas dessa vez o Espírito Santo falou assim: você vai ficar o sábado o dia inteiro. Você vai estudar o dia inteiro. Eu já tinha os textos. Porque na terça de manhã eu já tinha os textos para ministrar, porque Deus me deu na terça de manhã. Sem saber dos outros irmãos. Sem saber o que estava acontecendo com alguns sacerdotes aqui dentro. Ao ponto de uns quase ir para o médico. Outros querer abandonar. De tão forte que foi o que Deus trouxe para a gente. E eu fiquei ali sábado o dia inteiro. Sábado o dia inteiro. Até comentei com a minha esposa. E ela sempre fala assim: poxa, a gente fica às vezes 2 horas no fogão para depois vocês virem comer em 10 minutos. Aí eu me senti assim, apóstolo João. Você ficar o dia inteiro no sábado, da hora que eu acordei até às 6 horas da tarde, alinhando, escutando Deus e colocando para as pessoas comerem e fazer igual faz aqui, não colocar em prática. Terrível. Não podemos mais entrar nesse erro. Olha, gente, e eu vou falar para você uma coisa com todo o temor do meu coração. Tem coisas que para Deus já não dá mais, já deu um basta. E se Ele levar, glória a Deus porque Ele levou. Eu estou feliz ainda porque Deus leva. Porque um dia nós vamos se encontrar com essa pessoa que Ele levou. Glória a Deus. Se alegre. Porque isso aqui é passageiro. Eu lembro quando estava com a minha filha, com meu filho, do tamanho que está minha neta. A Laura está lá segurando. Cresce. A gente morre. Uns vai mais cedo, outros vai depois. Não tem problema, mas foi em Cristo ainda. Glória a Deus. Mas é aquele que Deus não falou que ia levar e o mundo levou. Por desobediência pesada. Não podemos. Não vamos anular tudo aquilo que a gente escutou aqui. Quer ver um outro texto? Abra lá em 1 Samuel 15. Versículo 1. Quinze, 1. Samuel exortou a Saul dizendo: foi a mim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta as palavras do Eterno. Só até aí. Você vê como é que é terrível para um homem de Deus
Saul sabia quem era Samuel. Samuel não chegou lá para se apresentar. Ó, prazer, eu sou Samuel, Deus me enviou aqui com uma missão de falar contigo. Você acha, Gustavo, que Samuel precisava fazer isso daqui? Falar que foi Deus que enviou ele para ungir? Você precisava da carteirada? Eu chamo isso de carteirada. Outros da carteirada com carteira de pastor. Isso é carteirada. Isso para mim é carteirada, apóstolo João. Você acha que eu tenho que subir aqui e falar que Deus me enviou para falar alguma coisa? Você acha que eu tenho que chegar na casa de alguém e falar Deus me enviou para falar alguma coisa? Você já conhece, já sabe quem é. Irmãos, vamos ser maduros. Ninguém vai perder tempo de fazer isso. Ninguém vai sair da sua casa para ir na casa do outro para encher linguiça. Ele não precisava. Mas aí você vai olhar o contexto desse rei. Como é que foi? Desobedeceu até o fim. Do começo ao fim. Só desobedeceu. E aí tem que trazer a memória, Gustavo. Olha, eu sou o sacerdote do Senhor, aquele que Deus me usou para te ungir, para fazer isso. Escuta o que eu tenho para te dizer. Escuta as palavras do Eterno. Problema nosso, eu falo que é nosso porque eu já fiz isso e por vezes eu faço. Você acha que domingo eu escuto o culto e vou pregar, eu fico aquele culto a semana inteira? Não consigo. Já tentei. Mas sabe o que eu faço? Eu me esforço, eu ponho força. Para na hora do culto prestar atenção para ver o que Deus quer falar comigo. Se Ele quiser falar para uma palavra só, é o suficiente para ficar uma semana com aquela palavra. Ou duas, ou três, ou o resto da vida. Mas põe força. Para você não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Põe força para você continuar sendo restaurado. Põe força para você continuar sendo restituído. Põe força para você continuar sendo renovado. Põe força. Tem que pôr força, irmãos. A gente já falou aqui, vamos repetir, nós não vamos andar se todo mundo não estiver andando no mesmo curso. Isso aqui é quase que um acordo entre a liderança. Enquanto todo mundo não for avançar, a gente não avança. Quantas coisas tivemos que esperar por um ou por outro, para que a gente pudesse avançar junto, para chegar junto, para fazer isso junto, para isso, aquilo, outro. Não dá mais tempo para a igreja. Ele vem sem demora. É sem demora. Joel falou isso lá. Quanto tempo? Ele vem sem demora. E aí você fala assim, mas ele não veio naquele tempo, não veio? Ou você acha que ele quando alguém morreu ali, ele foi para onde? Meu irmão, Apocalipse acontece, a Bíblia acontece todo dia para alguém. Para todo santo homem dessa terra, quando vai, ele veio. Está lá, já está esperando só. Está só esperando. Então você acha que ele não vem? Você acha que ele não veio? Você acha que aquele que morreu ontem já não está aguardando em Cristo? Está em Cristo, irmãos. Está aguardando. Então essa conversa de que come que você não vai morrer, come porque seus olhos vão se abrir, come porque você vai ser igual a Deus. Não cai nesse engano não. Tinha mais coisas, mas eu vou parar por aqui, irmãos. O tempo avançou. E eu creio que já é o suficiente para mim e para você. Não perca aquilo que Deus te deu.
Não perca as estações ao qual o Senhor colocou. Não queira voltar no fundo do poço, pelo amor de Deus. Não use a repreensão nossa como igreja, achando que sou eu que estou aqui vindo repreender. Não use achando que sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Mas foi para mim. Porque domingo foi para mim. Não deixe que acabe a chuva na sua vida. Não deixe que acabe a bondade de Deus sobre a tua casa. Não deixe. Cabe a mim, cabe a você colocar esse fogo diário sobre a tua vida e sobre a vida da tua família. É o seu papel. É o meu papel. Ah, mas você não está fazendo. Alguém faz. De repente eu não estou conseguindo. Me anima. Põe fogo. Agora o que não dá, a gente vê o irmão morrer e deixar ele morrer. Porque, irmãos, a morte chega para todos nós. Lázaro, quando morreu, Cristo foi lá e ressuscitou. O que aconteceu de novo com Lázaro? Lázaro vai vir semana que vem aqui? Não. Não, né? Você queria vir. Ele morreu, irmãos. Morreu, Cristo foi lá e ressuscitou. O que aconteceu depois? Morreu. A eternidade não é aqui. Perdemos ela lá em Adão e Eva. Perdemos lá. Agora é com Cristo. Seremos ressuscitados com Cristo. Mas temos que continuar a permanecer. Amém? Glória a Deus, coloque de pé.